Boa noite, meus queridos companheiros. Alegria enorme estar com vocês sempre. Oi, Odete, você chegou agora, tudo bem? Nós estamos aqui com nossos amigos do coração, que estudam conosco há algum tempo, o Evangelho de Mateus. Aos sábados, às 19 horas. Hoje, dia 10 de abril. E só para rememorar um pouquinho, resumir onde nós estamos no capítulo 12, versículo 4, quando Jesus, respondendo aos fariseus que questionaram por que os discípulos dele, né, estavam comendo espigas no meio do caminho, no meio da seara, ele disse, mas você não vistes que Davi, lá em Samuel, comeu o pão da apresentação, que era destinado, que somente os sacerdotes podiam comer? Ele quer dizer que agora vocês vêm reparar que meus discípulos estão comendo e não repararam que Davi, que o rei Davi, comeu o pão proibido? E aí nós começamos a estudar e estamos acompanhando os estudos do Aloysio Elias, do Mildinho, que é um companheiro do grupo espírita Eurípides Barçanufo, lá de Uberaba, Minas Gerais, e ele tem esse programa já há 7 anos. E a gente está acompanhando o vídeo dele, e ele, então, estava se reportando quando ele fala que Jesus, lembrando que Jesus comenta que Davi entrou na casa de Deus e comeu o pão da apresentação, né? E ele, então, comenta, e nós resolvemos fazer um estudo, já estudamos, foi muito interessante, sobre a casa mental, que seria a casa de Deus, que é o sótão, a parte superior da nossa mente. Então, nós vamos agora retomar o estudo do nosso companheiro Aloysio Elias, para poder nós continuarmos o vídeo onde paramos. E aí eu vou pedir, vou ver se o Chaco pega para mim, que eu não estou conseguindo minimizar aqui, e eu estou tentando compartilhar o vídeo. Eu já tinha baixado o vídeo antes, mas eu não estou encontrando esse vídeo agora. O vídeo é 118, estudo 118, Mildinho 12.4. Você quer que eu pego aqui? Eu quero, gostaria, se você pudesse fazer essa gentileza para mim. Enquanto isso, nós vamos, lembra, estudo 112, 118, Mateus 12.4, e aí nós pegamos a partir dos 27 minutos, quando no livro No Mundo Maior, Calderaro, né, acompanhando André Luiz, explica como seria a casa mental. E nós apresentamos alguns gráficos para que as pessoas pudessem visualizar, e o Calderaro informa que a nossa mente está dividida em 3 partes. Os gânglios básicos, né, basais, que é a parte inferior da nossa cabeça, né, corresponde ao cérebro, a parte inferior, seria a parte do passado, onde estão as nossas... Só te interromper um pouquinho, qual que é o número mesmo do estudo? 118. 118. Onde estão reservados, estão arquivados o nosso passado, todos os nossos atos, todas as nossas realizações, inclusive a nossa parte de instintos também, está na parte, ele chama de porão. Na parte normal da nossa casa mental, é o presente, onde está localizado o presente, a nossa vivência atual, as nossas ações, as nossas realizações. E o futuro, que seria o aspecto mais superior do nosso cérebro. Qual o minuto que nós paramos, Giselda? Desculpa. 27. 27. Isso. Na parte superior, ele chama de sótão, que é o futuro. Nós estaremos habitando esse sótão quando nós atingirmos a parte mais iluminada do nosso ser, quando nós nos livrarmos de nossos vícios, Pode compartilhar?
Pode compartilhar. E aí vamos, então, prosseguir, ver o que ele prossegue. Ele vai falar agora sobre a casa mental. Obrigada. Passividade para as altas esferas. E é assim que situações que pareciam situações perdidas perfeito. se tornam situações possíveis, porque nós nos sintonizamos com o alto. Mas é preciso se sintonizar com Deus. Então nós vamos recorrer agora a um capítulo que eu já mencionei aqui várias vezes, mas é um clássico dentro da literatura de André Luiz. Esse capítulo é um capítulo clássico, é um capítulo que deve ser estudado e reestudado, que é a famosa palestra do Calderaro no livro No Mundo Maior, no capítulo 3, A Casa Mental. Eu separei aqui 2 trechinhos, 2 frasinhas, em que o Calderaro começa a falar com o André Luiz sobre a tal metáfora que ele utiliza para expressar no mundo maior, para expressar como funciona o pensamento humano. Então o Calderaro diz para o André Luiz, olha, o pensamento humano é como se fosse uma casa com 3 pavimentos. Aquele pavimento mais térreo é justamente o pavimento que se liga às experiências pretéritas e, consequentemente, aos impulsos mais materiais ou mais primevos, mais primitivos, né? É aquela região em que o pensamento mergulha as experiências do passado, de existências anteriores, às vezes existências ainda no período prévio, anterior ao estado nominal. Os nossos instintos estão nessa região. Existe um pavimento do meio, que é o pavimento do presente, das experiências de hoje. É aquela área do consciente em que o pensamento lida com as questões do agora, do aqui e do agora. Normalmente, o Calderaro vai dizer que nós só nos movimentamos nesses 2 pavimentos. Nós vemos, né? Ou ora nós estamos recapitulando impulsos, tendências do passado, né? Do inconsciente, ou ora nós estamos simplesmente lidando, solucionando os problemas do agora, do presente. Pagar a conta, comer, lavar roupa. Raramente nós acessamos o 3º andar, que é o andar mais superior da casa mental. Raramente. Que andar é esse? Olha o que Calderaro vai dizer para o André Luiz. No o 3º andar, temos, aí entre aspas, a casa das noções superiores. Olha a expressão que o Calderaro utilizou. A casa das noções superiores. Que aqui no versículo Jesus chamou de... Casa de Deus. Olha como a Bíblia é profunda, gente. Jesus, ao mesmo tempo que está relembrando uma passagem do livro de Samuel, ele está oferecendo material para no futuro a gente estudar André Luiz. No 3º andar, temos a casa das noções superiores, indicando as eminências, o topo, o pico, que nos cumpre atingir. Morro Alto. Morro Alto. A ideia do título do livro, quando eu pensei, era isso mesmo. O topo, as eminências. Só para dizer para vocês que Morro Alto é um livro de autoria do Aloysio Elias, um livro que ele escreveu. É um livro cheio de metáforas, mas em que ele conta a história de um menino. Eu tive a oportunidade de ler os 3 primeiros capítulos que ele lançou, estava no portal Ser. É uma história do menino que vai viver vai com a fazenda, com o avô, e ali ele começa a relatar vários acontecimentos do dia a dia, dessas regiões rurais, né? Essas regiões mais simples, onde
a pessoa encontra passarinho, encontra os bichos, os insetos, e ele vai falando, narrando, relatando essa história, mas de uma maneira muito pitoresca. Os 3 primeiros capítulos eu achei muito interessante. Ele até me falou que ele ia mandar o livro e esquecer, mas não tem problema não, eu penso em adquirir, que é muito bom. Então, quando ele falar em Morro Alto, é só para lembrar que ele está se reportando ao livro dele, que essas pessoas que estão aí com ele, estudando, não é? Vou até repetir para vocês, ó, como entrou o capítulo 12 de Mateus, aproveitar a oportunidade que foi interrompido, versículo 4, onde ele se reporta à passagem de Samuel, e Jesus fala, não é? Com os fariseus. Como entrou na casa de Deus, quer dizer, o rei Davi, porque isso está no versículo 3 anterior. Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da apresentação, que não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes. Davi entrou no que seria antigamente a sinagoga, né? Antes de construírem o templo de Jerusalém, Davi entrou ali, era a tenda, né? Tabernáculo. E eles comeram os pães da apresentação, e como eu disse para vocês, quando os fariseus chamaram a atenção de Jesus, porque os discípulos estavam comendo as espigas da seara no caminho, Jesus falou: por que vocês não lembram de Davi, que entrou na casa de Deus, ele e os companheiros dele, né, comeram os pães da apresentação, o que não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas somente aos sacerdotes. Isso é só uma reapresentação, um retrospecto para quem está provavelmente, possivelmente assistindo a primeira vez, entender de que nós estamos falando, e para também as pessoas que estão aqui, todos nós, recordar o que nós estamos estudando. Pode prosseguir, querido. Obrigada. Ô, Giselda, Fala. eu não consegui entender, ver o link que ele fez com a casa de Deus aí, desse trecho de Mateus 12:4, com a casa de Deus, a casa mental. Eu não Porque consegui entender. a parte mental que ele fala, para você estar em contato praticamente perene, vamos dizer assim, né, com Deus, você tem que estar na parte superior da casa mental. É porque ele quis pegar a casa mental toda. Mas, na realidade, essa casa de Deus seria o 3º andar. Não, Embora isso eu entendi. nós todos estejamos na casa de Deus, desde que nós somos criados, simbolicamente, nós estamos envolvidos por Deus, não é? A gente nem sabe da existência. Eu estava vendo a cachorrinha aqui há pouco, veio aqui pedir um carinho. Ela nem sabe que ela existe, mas ela está na casa de Deus. Todos nós estamos. Mas para que nós nos sintamos, possamos trocar com Deus, como Jesus faz e outros espíritos que já estão elevados, a gente tem que estar na parte superior do que seria correspondente, né, ao superconsciente da casa mental, onde estão nossas aspirações, nosso futuro, nossa vida mais purificada, mais elevada. É isso que eu entendo. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Não, eu não entendi o link que ele fez da casa de Deus de Mateus 12:4 com a casa mental. Então, isso é a explicação dele, né? Fala, Chaco, fala. Então, toda vez que Jesus falava suba aos montes ou fuja para os montes, ele está querendo dizer a casa de Deus. É a parte superior. Quando fala subiu, né? Ou então quando naquela parábola do bom samaritano, que ele fala, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Ele descia o nível vibratório dele. Se ele falar ao contrário, ele subiu para Jerusalém, para a Judéia. Sempre ele está se referindo, esse subiu, esse monte, subiu no monte. Então ele está referindo essa parte superior, a casa de Deus. Eu não sei se eu... Jerusalém seria sempre, simboliza, quando Jesus fala, simboliza a parte espiritual, porque está no alto, é o centro da vida de Deus, né? É. A Judéia também representa a parte espiritual. Jerusalém, a Judéia. Eu não sei qual a dúvida específica do Chico. Você não está entendendo? Não, é porque ele tinha falado lá
teve uma hora que ele falou que ele fez uma relação com a casa de Deus aqui de Mateus 12:4 com a casa mental. Ou eu entendi errado, ou ele não fez. Ele fez esse link, porque ele tá explicando esse versículo, mas ele está falando que a casa de Deus aí representa também, né, essa parte superior da casa mental que a Giselda estava explicando. Que, inclusive, quando Jesus fala, entra em seu quarto, quando quiseres orar, entra em teu quarto secreto, né? Esse quarto secreto é justamente a parte superior de nossa mente, de nossa casa mental. Porque todas as vezes que nós queremos nos conectar com o alto, com a parte superior, né? Nós temos que entrar nessa parte, na casa mental superior. Nós não podemos, numa prece, a gente no dia a dia não consegue fazer prece. Na parte vamos dizer, da vida normal, né? A gente não consegue fazer prece. Isso eu entendi. Porque a gente está tão envolvido com os nossos afazeres, então, quando a gente vai fazer uma prece, ou quer vibrar, mentalizar o alto, os amigos superiores, os amigos espirituais, próprio Jesus, né? Próprio Pai, a gente tem que entrar, subir, sair do nosso meio comum aqui da casa central, né, onde nós atuamos atualmente, e subir para o sótão, para a casa de Deus, que seria mais especificamente, né, a parte superior, o superconsciente, como diz o Caldeirão. Paralelo a isso, Gisela, paralelo a isso, a gente traz aqui aquela informação do Lamartine Palhano, quando ele se refere a nós mesmos, né? Espíritos encarnados, mas espíritos, né? Que ele traça aqui, dando a entender que existem pelo menos 7 corpos, né? Que é o corpo físico, é o corpo etéreo, é o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal, o corpo crístico e o corpo divino. Então, paralelo a isso que nós estamos falando, temos que entender também que existem essas possibilidades de a gente entrar e acionar esse corpo crístico ou o corpo divino, que está em nós. Algum dia, né? Está em nós, ele tá latente, mas... Ainda não está totalmente acionado ainda, Exatamente. vivido, né? Mas está em nós. Nos falta a chave. Exatamente. Zelda, eu posso Oi. dizer o que eu entendi? Pode, querida, claro. Não sei se é exatamente isso que o Francisco perguntou, mas que eu entendi da dúvida dele, e vou tentar explicar o meu entendimento para tentar explicar a dúvida dele. Como todo mundo já falou, a casa de Deus está diretamente relacionada à casa mental, né? E aí, quando ele cita esse versículo de Mateus, ele diz que fala que não lhes era permitido, não lhes era lícito comer o pão, também por causa do que a gente já estudou aqui, né, de que era lícito comer só a alguns, mas também porque eles não, como é o terceiro andar da casa mental, é a casa de Deus, eles não tinham chegado a esse ponto, né, de contato com Deus, de contato com Deus mesmo, né, de oração, de tentar se relacionar com Deus nesse terceiro nível, que é o que todos tentamos chegar. Então, quando o Aloísio faz essa relação que ele diz, é nesse sentido que, além do terceiro andar ser a casa de Deus, não lhes era permitido entrar e comer o pão, porque eles não tinham chegado a esse terceiro nível. Então, como que eles estavam julgando Jesus e os discípulos de Jesus se eles não tinham chegado ao terceiro nível da casa, se eles não tinham essa permissão de comer, também porque só os sacerdotes poderiam comer o pão.
Foi isso que eu entendi. É muito Mas boa a quem sua estava explicação. quem Muito estava boa. julgando no caso, eram os fariseus, né? E aí ele se referia Ele estava ao exatamente. rei Davi, que entrou no templo, né? Mas tudo bem, eu acho que deu para clarear um pouco. Mais à Mas frente, o Aloysio vai falar um pouquinho sobre que, num determinado momento, Davi entrou na casa de Deus. Davi fez conexão com Deus. Mas ele falou, mas isso aí não era sempre, porque a gente sabe da vida de Davi, e é como nós. Para nós entrarmos nessa casa mental, nesse nível superior, são só alguns instantes. Quando a gente se propõe a orar, quando a gente está muito feliz, quando a gente louva a Deus por algum estado de felicidade, algo que a gente alcançou, quando a gente encontra algum coração amado, uma felicidade muito grande nos joga, mesmo que a gente não faça prece, mas uma felicidade, um estado de felicidade, de alegria muito plena, nos lança também nessa casa superior. Mas como a gente ainda está, a maior parte do tempo, nessa casa, dentro da casa mesmo, né, central, a nossa vida nos chama. A gente não consegue manter o pensamento direto ao alto, com o alto, ligado ao alto. É sempre as coisas corriqueiras, as nossas, como diz ele, contas a pagar, nossas preocupações diárias, né? Que, inclusive, esse é o motivo mesmo de nós estarmos aqui, para convivermos com as pessoas, solucionarmos problemas, para então conseguir elevar-nos de acordo com as nossas experiências e um dia podemos estar como um Chico Xavier, né? Como Jesus, principalmente, que a gente nem pode comparar Jesus com ninguém. Jesus é crístico, é divino, mas está nesse estado constante de casa superior, né? Que fica, lembra que ele fala? Fica localizado correspondentemente, localizado nos lobos frontais. Podemos prosseguir, querido? Podemos. As culminâncias, os picos da nossa estrutura mental. A parte superior, a parte mais alta. A casa das noções superiores é a casa de Deus. Especificamente, o Santo dos Santos. A gente quase nunca visita aqui, essa região. Quase nunca, Luiz? Acho que nunca. Não, visita. Quer ver? Né? Você está ali passando na rua, aí você vê um menininho dar a mãozinha para um idoso e ajudar o idoso a atravessar a rua. Quando você se fixa nessa cena e começa a nutrir e refletir, cogitar dentro desse padrão superior de como é bonito ser solidário, como é bonito ver uma criança sendo solidária, como é bonito um idoso se permitir ser auxiliado, sem resistência. Quando você começa a refletir sobre essas coisas, em qual andar da casa mental você está? No andar superior. Na casa de Deus. Na casa das noções superiores. Aí o caldeirado completa. No último andar, demoram o ideal e a meta superior a ser alcançada. O ideal e a meta superior a ser alcançada. Então, casamento, educação de filhos, convivência no emprego, atividade na casa espírita, exercício da cidadania na rua, em todas as situações, quando nós pegamos o ideal e a meta superior, que é o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Esse é o ideal, é a meta superior. Quando a gente coloca isso como causa, como propósito primeiro, nosso pensamento está em Deus, está na casa de Deus. Se o Davi tivesse pensando, eu vou fugir coisa nenhuma, eu vou aproveitar que eu sou um grande estrategista, pegar esses 12 homens, eu vou dar um jeito de invadir aquele castelo e matar aquele Saul que eu resolvo com o problema é hoje. Em qual andar da casa ele estaria? Porão.
Mas ele reagiu? Ele aceitou o duelo? O convite ao duelo? Falou, o quê? Eu vou evitar de eu morrer antes da hora? Vai que Deus tem uns propósitos bons aí para mim no futuro? E de quebra eu evito desse pobre coitado, desse perturbado, ainda ter um crime nas costas. E foge. Para qual andar ele se projeta? Ele não podia ter invadido o tabernáculo de assalto, tomado de assalto, roubado os pães? Não podia ter invadido a casa de alguém? Roubado a comida da casa de alguém? Mas não, ele fez uma prece, possivelmente fez uma oração, pediu inspiração para Deus. Senhor, me ajuda a lidar com essa situação difícil, a sair desse problema, mas de maneira que eu não fira nem prejudique ninguém. Pronto, está no terceiro andar da casa. Já pensou se a gente fizesse essa prece todo final de mês, quando a gente tira o extrato do banco? Né? Tira... Passou do 15º dia, então já está indo pro final. Aí já que né, rapinha do tacho. Você puxa o extrato bancário e agora? Tem, né? Tem a conta, tem 2 cheques para cair ainda e não tem saldo. Normalmente, meu Deus! Não é essa prece desesperada, não. Você senta, chama a mulher, chama o esposo, fala, vamos fazer uma oração para ver a inspiração do alto? Se acalma, sereniza, e aí vem a inspiração do alto. Isso aqui, ó, o ideal e as metas superiores. Oi, Iris. Entrar até o céu. Isso, a prece intercessória. Chega lá no Clarencio. Acho que o Clarencio, não estou lembrado bem. Exatamente. Aquela prece intercessória desencadeia todos os eventos que vão se dar no livro Entre a Terra e o Céu. O André Luiz fala isso. Fala, olha, aquela prece, ali começou todo um movimento de socorro àquela família. A prece é uma menina de 15 anos, ela faz a prece, interessante que ela pede para a mãe, mas a mãe estava sem condição de ajudar, a mãe estava em desequilíbrio, desencarnada, mas em desequilíbrio. Aí a prece chega na colônia de onde ela saiu, no nosso lar. Acho que o Clarence estava dando uma aula, uma palestra, batem na porta, os assessores falam, chegou uma prece lá, você precisa ver essa prece. E aí o Clarence fala, não, vamos socorrer. Dá uma paradinha aí, Chacu. Olha que coisa espetacular. É só para comentar que eu li esse livro há algum tempo, né? Mas eu não me lembrava desse detalhe. Olha que interessante. As preces não se perdem. E mesmo que elas cheguem sem uma direção determinada, alguém faz a prece e pede, meus amigos espirituais, me ajudem. Sem você pensar em alguém específico. Mas elas chegam. Você vê que Clarence estava ocupado, bateram na porta e disseram, chegou uma prece. Gente, isso é lindo. Só para todo mundo atentar, né, para esse fato de que nossas preces sempre são ouvidas. Mesmo que a gente não as dirija especificamente para alguém, mas o socorro sempre vem. Se não chegar diretamente, obviamente, que vai ser através de alguma outra maneira, através de alguém, mas através de uma vibração de serenidade, uma vibração de tranquilidade, né? Um outro tipo de ajuda, que não aquele, muitas vezes, que a gente pede, porque a gente pede uma coisa e não consegue exatamente aquilo, porque aquilo não seria benéfico para nós. Mas sempre a prece obtém resposta. Pois não, Ritinha, pode falar, querida. Me lembrei agora daquele curta-metragem espírita, Sozinho, né? Ah, sim. Quando o marido sai, né? E a esposa em casa faz a prece, e aí uma mentora fala, olha, chegou um pedido aqui. Né? Aí daquela forma, chegou um pedido. É diferente, né? A vibração é diferente. É assim mesmo. Bonito, né?
Muito bom. Aquele filme é muito bom, né? E ele vai, eles vão ajudá-lo, né? Depois ela vai correndo atrás, porque ela ficou preocupada, ela fez a prece, mas depois foi correndo atrás e chega lá e encontra ele são e salvo. Bonito, né? Nossa, foi, é muito lindo. Podemos continuar, querido Chacu. Oração. Movimenta o céu. Mobiliza o céu. É isso que Jesus está dizendo quando fala, o rei Davi entrou na casa de Deus. A passagem não diz, mas possivelmente foi o que aconteceu, porque Jesus e os discípulos estavam em oração permanente, perene. Então, possivelmente, os discípulos falaram, mestre, estamos com fome, nós não temos um tostão. Jesus meteu a mão no bolso. Ih, filho, também não tem, não. Mas vamos fazer uma prece aqui. Vamos fazer uma prece, e aí já veio, pode ali apanhar ali as espigas. Mas, mestre, mas a gente pode? A plantação não é nossa? Pode, porque no versículo tal, do capítulo tal, não tinha versículo nem capítulo, lá no livro tal está dizendo que você pode. Mas, mestre, os fariseus, deixa os fariseus comigo. Lembra? Fala um pouquinho, Chaco. Fala, Egeu. Nesse mesmo entendimento, nós lembramos aí do doutor Bezerra, né? Quando ia alguém procurá-lo para se socorrer através dele, que ele não tinha recurso nenhum, ele elevava o pensamento a Maria e, numa prece, depois ele recomendava a pessoa que procurasse algo e sempre encontrava o que realmente ele precisava, né? Você disse quando ele estava encarnado, né? Você disse quando ele estava encarnado. Exatamente. Teve um momento em que ele não dispunha de recurso nenhum, ele deu um abraço na pessoa, um abraço tão sentido, com a prece, elevando seu pensamento a Maria, que ele tem uma devoção muito profunda por Maria, né? Ele deu um abraço na pessoa e pediu que essa pessoa estava com familiares enfermos em casa. Aí ele pediu que desse um abraço na pessoa e levasse aquele abraço em nome de Maria. E a pessoa ficou boa e o rapaz que estava realmente desempregado acabou até sendo beneficiado com o emprego naquela mesma semana. Isso está lá nos lindos casos de Bezerra de Menezes. É muito bonito mesmo. Ele fala, inclusive, que chega em casa e abraça seus familiares. Quer dizer, o abraço que ele deu para aquele moço já ficou impregnado, e ele ainda pediu, distribua o abraço. É muito lindo, né? Pois é, a gente vê que a prece e o abraço, aquela vibração que ele impregnou a pessoa, né? Com aquelas vibrações, essa pessoa foi a portadora da distribuição desse abraço para os seus familiares. Exatamente isso. Bom exemplo. Continua? Muito lembrado. Pode continuar. As coisas. Agora, a gente tem que tomar cuidado com a estatura do nosso psiquismo. Tá? Em que altura ele está conseguindo tocar a mão. Está no teto? Tá, né? Em que andar da casa nós nos encontramos? Que equivale a dizer em que faixa vibratória a gente se encontra. Né? Por isso que, que coisa interessante, no livro Seara dos Médiuns. Seara dos Médiuns é um livro, é um manual de conduta do médium. E a gente fica imaginando que vai abrir o Seara dos Médiuns e vai encontrar um irmão dizendo assim, chegar na casa espírita a tantas horas, né? Não comer carne, tal, usar tal roupa, só roupa branca, não é nada disso. Seara dos Médiuns, Emmanuel fala da mediunidade no dia a dia. A mediunidade que se vive na hora que está fazendo o almoço. A mediunidade exercida no trânsito, dirigindo o seu carro. Por isso que tem uma mensagem lá que se chama faixas. Faixas. Andares. Camadas. E aí nessa mensagem o Emmanuel vai dizer assim, tanto quanto te vês compelido diariamente ao cotidiano a entrar na faixa das necessidades do corpo físico,
Pensando, por exemplo, na alimentação e na higiene, és convidado incessantemente a entrar na faixa das requisições espirituais que te cercam. Requisições espirituais que te cercam. Então, vamos supor que você trabalha no fórum. Então, você acorda de manhã, você pega, põe um terno, põe uma gravata, né? Põe um paletó, põe uma gravata, penteia o cabelo, faz a barba, né? Pega, né? Olha se tem gasolina no carro, se não tiver, se abastece e vai lá para o trabalho. São contingências da vida física, material. Porém, as contingências de natureza espirituais vão acontecer com essas concomitantemente, justapostas, ao mesmo tempo. Porque enquanto você dá um nó na gravata, você pode olhar para o lado e encontrar sua mulher limpando uma lágrima e chorando escondido, e você vai ter que perguntar, o que foi, bem? E ela, nada não. Opa, surgiu ali uma contingência espiritual. Aí você tem que ir para o serviço. Chega no serviço, você encontra lá um chefe mal-humorado, gritando com todo mundo. As contingências de natureza espiritual, elas vão acontecendo junto. Aquele asseio, aquela preocupação que você teve com a aparência e higiene física, deve ter um correspondente de natureza psíquica. A asepsia da alma. E o meu espírito e minha casa mental se encontra em condição de atravessar esse dia? Você sai de casa com remela no olho, sem escovar os dentes, de pijama. Você vai para o trabalho assim? Os cabelos, né, dessa altura? Você vai? Não, você tem um cuidado com o corpo, né? Mas muitas vezes a gente sai para o serviço com um perispírito assim, cheio de remela, bafo de onça. E vai conviver com os outros. Seu perispírito está desagradável, né? Está causando desconforto, mal-estar, repugnância, aversão nas pessoas. Porque você não teve essa preocupação que o irmão está dizendo. Entrar na faixa das requisições espirituais. Opa, eu estou em condição de pôr o pé na calçada? Estou em condição de sair de casa? Não, então para tudo, deixa eu fazer uma oração. Fazer uma prece, faça uma leitura. O irmão continua. Receberás, portanto, variados apelos nascidos do campo mental, de todas as inteligências encarnadas e desencarnadas que se afinam contigo. Então eu sei que vai chegar sugestões na minha vida mental. Só que as sugestões que vão me atingir, elas vão subir à altura de quem enviou. Mas vão me alcançar se eu estiver próximo delas. Vocês entenderam? É que nem bateria antiaérea, né? Tem avião que voa tão alto que a bateria antiaérea não consegue acertar ele. Porque ele está muito alto. Agora, se ele baixar alguns pés de altura, alguns mil pés de altura, aí a bateria antiaérea derruba ele. Eu tenho que estar planando numa altura tal, seu Murilo, que aquilo que for disparo vindo de faixa inferior não me atinja. É aquela situação, você sai com um astral tão bom de casa, estou falando assim porque, né, a gente sai de manhã para trabalhar, que às vezes alguém te manda assim, uma resposta atravessada que você não percebeu. Aí eu preciso de um colega te cutucar e falar assim, você viu o que ele falou para você? E você fala, não. Porque você não tinha nem percebido. Aí outro, ele quis te dizer isso. Aí você fala, deixa ele. Mas isso não te ofende, não te magoa? Não. O seu colega que está vibrando na faixa inferior se sentiu afetado por aquilo. Você não. Você está lá em cima. Planando numa faixa superior.
Ó, através das ondas inúmeras em que se revela a gama infinita dos pensamentos da humanidade. Mas, se buscas o Cristo, se entras na casa de Deus, não ignoras em que altura lhe brilha a faixa. Se você está querendo entrar na casa de Deus, você sabe em que andar ela está. Para que andar você tem que subir. Se você quer vibrar e pensar e sentir com Jesus, você sabe que Jesus, ó, está lá em cima. E Jesus não vai baixar o coxo na altura da nossa inferioridade. A gente aqui vai ter que ter fôlego para subir na altura da grandeza. Isso é esforço mental. Finalizando essa passagem, com a bússola do Evangelho, sabemos perfeitamente onde se localizam o bem e o mal. Nós sabemos muito bem que tipo de sentimento vibra numa faixa inferior e que tipo de sentimento vibra numa faixa superior. Nós não somos bobos. Nós já sabemos isso sim. Estou aqui sentado dentro do centro e começo a reparar que o fulano chegou atrasado. Nossa, como é que pode? Eu cheguei no horário, saí do serviço, me sacrifiquei. Fulano chega a hora que quer. Como é que desrespeito com a tarefa? Estou aqui pensando nisso. Se eu parar por um momento, sabe? Respirar fundo e falar, esse pensamento e esses sentimentos que eu estou nutrindo, eles estão em qual faixa? Em qual andar da casa mental? Porque eu posso estar dentro da casa espírita, mas não estar dentro da casa de Deus. Como qualquer igreja, qualquer templo. Eu posso estar dentro da casa espírita, mas não estar dentro da casa de Deus. E eu posso estar dentro de um prostíbulo. Eu posso estar dentro de uma boca de tráfego. E estar dentro da casa de Deus. Gisele. Fechando. Ele falando isso, eu me lembrei. Eu não vou me lembrar o nome do livro, porque eu sou péssima para lembrar os nomes. Mas é um livro de André Luiz, que eu lembro que quando eu li, eu até pedi a minha mãe para ler, porque acho que eu já comentei isso aqui, os meus pais são católicos. Mas a minha mãe lê muito livro espírita, porque tem muita coisa dentro da igreja católica, ela mesma fala que ela não concorda. E aí, tudo que ela não concorda na igreja católica, ela vai para o lado do espiritismo. Então, ela lê muito, ela está sempre me perguntando, e desde que eu me tornei espírita, meu pai também tem muita coisa que ele pergunta, que ele quer saber. E aí, eu lembro que eu li esse livro de André Luiz, que numa parte ele fala justamente, ele vai numa missa, e aí ele fala que na parte onde que as pessoas estava muito escuro, mas que a única parte iluminada era o altar. E aí eu achei isso maravilhoso, assim, não criticando a religião nem nada, porque a gente sabe, e eu sempre falo que em toda religião, em todo templo, como ele fala, vai ter isso, né? Mas eu achei maravilhoso, porque é justamente isso que ele fala, né? Que a vibração das pessoas, e André Luiz fala isso no livro, que é porque um estava pensando nas contas, o outro estava olhando para o amiguinho que estava fazendo alguma coisa diferente, o outro estava todo mundo com a cabeça em outro lugar, menos no padre celebrando a missa. E lá no altar não, era onde os espíritos estavam, né, trabalhando com as boas energias, era onde o padre estava concentrado no que ele estava fazendo e era o único lugar iluminado. Então, eu quis fazer esse comentário porque me veio na hora essa parte do trecho de André Luiz, do livro de André Luiz, que vem falar assim. Eu lembro que quando eu mostrei para minha mãe, ela falou, nossa, é exatamente isso. Eu mesmo faço isso às vezes, eu fico reparando, as pessoas vão me policiar. Eu era católica também, né? Esse livro eu também não me lembro qual é, mas eu me lembro que eu acho que é o mesmo livro, que tem uma parte
que na hora da Eu acho comunhão... que é libertação. É a libertação? Na hora da Eu acho que comunhão... foi libertação, não é não? Eu não me lembro. Na hora da comunhão, ele pediu ao André Luiz para observar o assistente que estava com ele, né, o mentor. E ele, acho que é o mesmo, né? Ele, todas as pessoas, de todas as pessoas que foram receber a hóstia, somente uma se beneficiou com a hóstia, porque as Sim, outras é o estavam tão mesmo. preocupadas com, como você diz, né? Com os afazeres, com a vida dos outros, com a roupa dos outros, e somente uma, quando a hóstia entrou, né? Ela colocou a hóstia na boca, e a hóstia foi descendo, foi iluminando toda a parte onde a hóstia ia passando e iluminando no corpo dela. Quer dizer, porque ela estava conectada com o alto, estava ligada, estava impressa, as outras pessoas não. Então, isso é em qualquer lugar mesmo, como ele está falando. Às vezes, na casa espírita, você está lá, o palestrante está falando, e você, às vezes, gente, já aconteceu comigo, eu não sou melhor do que ninguém. O palestrante está falando, e fala, ah, meu Deus do céu, esqueci que amanhã eu tenho que ir no médico. Olha só, acontece mesmo. Não é porque a gente está dentro do centro espírita, está dentro da igreja, que a gente está dentro da casa de Deus. Acho que Fala. essa passagem aí precisa. está no livro Sexo e Destino. Acho. Como? Eu acho que está no livro Sexo e Destino essa passagem. Sexo e destino? É. E Eu não não me lembro precisa ir qual é muito o livro. longe, não. Assim, coletivamente, a gente também produz esse ambiente. Não só essa questão lá no que se refere o livro, né? Nós temos relatos, né, em relação a essa pandemia, que tem muita gente que baixou muito o nível vibracional, ou porque entra em discussões acaloradas sobre os argumentos medicinais, sobre remédios ou não, ou políticos, ou porque o medo de se contaminar, ou padrões mentais inferiores, né? E aí, a ponto de libertar espíritos que estão em regiões de trevas, umbralinas e até subumbralinas, de que eles possam frequentar o nosso meio. Espíritos que não aprenderam nem ainda a transpassar a porta, né, paredes, né, que a gente sabe que depende de um certo nível de evolução, e esses espíritos frequentarem e vampirizarem a gente, né, assim, como é coletivo, é no planeta, e os espíritos benfeitores terem a dificuldade de adentrar a atmosfera para poder nos alcançar. Eles têm que fazer uma preparação muito grande e para poder, e a primeira missão deles nesse período agora é, vamos falar assim, descer entre aspas e fazer com que nós tenhamos melhores influências. As pessoas que têm uma predisposição melhor de pensamento, para que a gente possa entrar mais vezes em prece ao longo do dia, para que possa ter algumas clareiras de luz, para que eles possam vir ajudar a gente e atender os enfermos dos hospitais, as famílias que sofrem junto com os enfermos. Então, é bastante sério isso, o padrão mental coletivo, né? Por isso que é importante evitar algumas notícias, né? Não é pelo fato de a gente não ter condições de saber, mas é porque a gente ainda não tem condições de ouvir ou de passar por aquilo e não nos deixar afetar. Filtrar, né, Então, Marcelo? a gente ainda não tem, algumas pessoas têm, né, mas a maioria não tem. Então, é importante que a gente tenha consciência disso e procure manter esse padrão mental melhor, né? Justamente porque está faltando esse recurso de maneira coletiva e a gente acaba criando atmosfera que atrai esses irmãos menos, vamos falar assim, alguns revoltados, vamos falar assim, né? E que vão aos hospitais e ficam vampirizando os doentes, os enfermos, principalmente os de Covid. Alguns morrem sufocados por causa do vampirismo, não por causa do estado do viral, vamos falar assim. Se apavoram, né?
A pessoa se apavora e não Exatamente. consegue manter a fé, a serenidade, que Exatamente. realmente é difícil você, numa situação de doença, você conseguir. Mas a gente tem que pensar que Deus é que controla a nossa vida, nós todos vamos morrer. A gente tem que botar isso na cabeça. Todos nós iremos Exatamente. deixar o corpo físico. E não nos apavorarmos. Infelizmente, é porque as pessoas muitas vezes não têm essa compreensão. Muito espírita fica apavorado, imagine as pessoas que não têm essa compreensão de que o espírito, ou não têm essa lembrança, essa certeza de que o espírito vai continuar. Inclusive, essas tempestades muito fortes que tem dado, com muitos raios, isso tudo é para limpar a psicosfera, que tem estado muito pesada. Exatamente. Não é? Eu não sei Eles onde é que eu queimam li os isso, se foi em miasmas, Nosso né? Lar. Exatamente. Acho que foi em Nosso Lar que ele fala que os raios, ou não se foi aquele livro A Decisão, que as tempestades de raios servem para limpar a atmosfera. Os raios, eles higienizam a atmosfera também espiritual. Sim, a A função psicosfera. deles é essa, a Não, psicosfera, é exatamente. isso. Eles Não higienizam a apenas psicosfera. exatamente, não apenas a esfera física, mas a psicosfera também. É muito lindo, né, Marcelo? Né? A gente estudando assim é muito bonito. Agora a gente precisa realmente aprender, né? Shakura, acho que você E é muito sério, né? A gente precisa, o vídeo aí. a gente precisa Obrigada, hein? realmente ficar atento. É o orar e vigiar, né? Que a gente tem que fazer sempre e às vezes a gente esquece. Eu sempre falo isso com a minha mãe, assim, tem hora que ela fica muito desesperada, porque no trabalho dela, muitas pessoas não estão tomando cuidado, que ela trabalha em supermercado, e os chefes não estão tomando o cuidado que deveriam como chefes. E aí eu falo com ela, falei, mamãe, a gente tem que óbvio, a gente tem que fazer a nossa parte e o resto é com Deus. A gente fazendo a nossa parte, Deus protege a gente. Falei, tem 1 ano de pandemia e graças a Deus lá em casa ninguém pegou. Você e papai estão trabalhando desde o início, vocês nunca pararam e vocês não pegaram. Por quê? A gente faz nossa parte. A gente toma cuidado, a gente sempre está usando máscara, sempre está tomando cuidado, a gente não aglomera e o resto é com Deus. Então a gente tem que confiar, entendeu? A gente faz a nossa parte porque ele é pai, então se a gente não fizer a nossa parte, ele vai ensinar a gente da melhor forma, mas se a gente faz a nossa parte, ele está protegendo a gente, e a gente tem que lembrar. Eu sempre falo isso com ela. É verdade, a gente tem que aprender a confiar, né? Saber que, obviamente, como o Marcelo falou, existem alguns casos em que as pessoas até provavelmente estão indo antes do momento exato que deveriam ir. Mas, de um modo geral, nosso projeto de vida já é traçado antes de nós encarnarmos. Então, muitas vezes a gente está previsto para a gente desencarnar de uma epidemia, de um Covid, de uma coisa qualquer. O que a gente vai fazer? Tem como a gente se segurar? A gente, como diz, pode ter caso, faz a nossa parte, mas fala, Marcelo. E pode ter caso até que a gente pediu para passar por isso, né? Então a gente não sabe. Para poder se libertar de algum passado que nós já tivemos, né? Então, como é que a gente pode saber? A gente tem que ser grato até pelo momento difícil, porque ele também ensina, né? Talvez ele ensine mais que o momento agradável, né? Que a gente se lembra mais, né? Com certeza. Zé, fala, querido. Aquilo que falaste sobre a hóstia está lá no livro Libertação mesmo, tá? Até leio para você aqui um pedacinho só, né? Pode ler. Logo após, quando se preparou a distribuir o alimento eucarístico entre os 11 comungantes, que é muito pequenininho aqui, que se prosternavam humildes à mesa adornada de alvo linho, notei que as hóstias no prateado recipiente que as custodiava eram autênticas flores de farinha, coroadas de doce esplendor. Irradiavam luz com tanta força que o magnetismo obscuro das mãos do ministro não conseguia inutilizá-las. Todavia,
à frente da boca que se dispunha a receber o pão simbólico, enegreciam como por encanto. Somente uma senhora, ainda jovem, cuja contrição era irrepreensível, recolheu a flor divina com a pureza desejável. Via a hóstia qual foco de fluidos luminescentes atravessar a faringe, alojando-se-lhe a claridade em pleno coração. É bonito, né? É lindo. E você vê que, sem querer, obviamente, gente, criticar ninguém, é apenas para estudo, que a própria mão do que estava distribuindo a hóstia estava escura. E mesmo assim a hóstia permaneceu pura. E aquela senhora recolheu pura como ela veio de... Tudo é a construção mesmo, né? Gente, depende de nós, né? Não depende do outro. Depende do nosso acesso às partes superiores, como o Luiz estava dizendo. Exatamente. Dizendo, eu parei no minuto 46. Você quer anotar para a próxima? Vocês acham que vale a pena continuar? Porque praticamente... Acho que sim. Vale, Acho né? que sim. Então tá, 46. 46, sim. A gente continua, então... É um bom aprendizado, isso aí é um bom aprendizado. Eu também está acho. assimilando bem. A casa mental é maravilhosa, né? A gente entender isso. Oi, querida. Pode falar. Essa leitura que ele está fazendo no tablet é de qual livro? Como? A leitura que eu li agora? que o Luiz está fazendo no tablet é qual livro? A leitura? É Seara dos Médiuns. Seara dos Médiuns do Emmanuel. Esse que ele acabou de ler é Seara dos Médiuns, mas o que ele estava falando sobre a casa mental é no mundo maior. Ah, sim, mas eu não sei se ela perguntou, porque ele estava lendo no tablet agora, era Seara dos Médiuns, do Emmanuel. Ele estava lendo em cima do livro dos médiuns, em cima do livro dos médiuns, esse livro escrito, eu acho. Então, o livro chama Seara dos Médiuns, do Emmanuel. Seara dos Médiuns. Isso. Dos médiuns. Tá, obrigada. Meus amados, eu acho que hoje nosso tempo já vingou, né? Nós vamos aqui desligar, nós vamos parar a gravação, terminar aqui. Depois a gente conversa mais um pouco. Vocês não saiam. Quero agradecer a colaboração de todo mundo, a presença, carinho. Bom domingo para todo mundo. E eu vou parar aqui, não interromper nossa gravação. Fiquem com Deus.